e a gente já vai começar. Bora. Mais um papo descontraído, não é não, E Ana? a gente começa a conversar, e o povo vai chegando, e a gente vai Isso. falando. Aninha, vamos fazer o seguinte. Hum. Então eu vou falar para quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou fisioterapeuta aqui no Espaço em Casa com a Ana. Minha clínica chama Mover. E aí a gente fez essa parceria que é muito top, aonde ela me colocou no mundo do autismo. E eu tô Olha, que curtindo. responsa! Porque assim, quando ela me fez essa proposta de vir para cá e eu cheguei aqui, eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou fazer para atender essas crianças? Eu não estudei para isso. E aí eu fui olhando, lendo e descobrindo que tudo que eu tinha de formação era tudo redondinho para a vida deles. E aí, caramba, né? E aí só foi mesmo, e o que está sendo mesmo um grande desafio, aprender a lidar, a entrar no mundo deles, a respeitar o tempo deles, enfim. E isso a Ana me ajuda demais, demais, Oxe. demais, assim, segurando a minha ansiedade, né? Tentando às vezes me fazer entender, porque tem hora que eu fico assim, mas se fizesse assim não era mais fácil? Ela, não, pode, é o tempo dele, não, aí você tá, nada menos, recua. E É, que a gente realmente, quer caminhar junto, né? Bora, bora, vamos. e o bacana é esse. Ana, queria que você se apresentasse para eles. Ah, então. Eu sou a Ana Paula Siqueira, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil. Agora estou terminando mais uma especialização em neuropsicopedagogia e estou abrindo novas portas, né? Desde o meio do ano passado, abrindo novas portas aí de ferramentas quânticas para trabalhando, né? E vivenciando isso de uma forma bem legal. Então, expandindo e abrindo possibilidades, né? Para a gente estar aí Uau! interagindo, trabalhando, trocando, aprendendo juntas, né? Porque o legal é isso, né? A gente, nesse caminhar aí, as pessoas que a gente encontra e que a gente vai fazendo parte desse caminho com a gente, né? Nessa estrada, nesse caminhar. E a gente aprende junto e vai seguindo. E eu agradecendo o convite da Amanda, né, para estar aqui falando um pouquinho hoje, conversando com as pessoas, porque já tá dando saudade, né? A gente quer estar junto, estar perto, estar trocando, estar conversando, Muita estar, né, saudade. se, se encontrando e aproveitando esse tempo também para poder estar falando um pouquinho, né, trocando experiência, vivenciando de outras formas, né? Isso tudo. E e o tema, quando ela falou o tema, eu falei, poxa, muito legal, bora, vamos falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver comigo, né? É por isso mesmo. Aí eu queria que você contasse, né? Como é que você chegou a sair do jornalismo para todo esse processo com o espaço em casa? Como é que que te motivou Então, a essa transformação, né? Esse olhar tão assim criterioso, mas tão global em relação a essas crianças então vamos lá autistas. falar um pouquinho sobre essa caminhada, né? O tema é justamente esse, assim, né? O diagnóstico, ele não é um destino fechado, ele é o primeiro passo, né? Sim. E o legal é a gente estar atento para o fato de que o primeiro passo é tão importante quanto o último, quanto esse que a gente está dando hoje, agora. A gente está atento a esse caminhar, porque a caminhada se faz caminhando, andando na estrada. E, e meu caminho
E com 6 meses de idade, ele teve um diagnóstico de uma síndrome neurológica, que é a síndrome de West, que é a epilepsia de difícil controle. E ali começou a minha caminhada. E aí a minha caminhada como mãe e profissional, elas estão juntas, né? Porque eu, na verdade, eu nem pensava em trabalhar com criança, com aprendizagem, com estimulação, com desenvolvimento infantil. E depois do Vinícius, depois da minha jornada com ele, eu comecei a abrir janelas para outras possibilidades. O que eu vou fazer com isso? E o Vinícius trouxe isso para mim, trouxe esse presente para mim também. Que eu me descobri como profissional de saúde, de educação, terapeuta, trabalhando com desenvolvimento infantil, coisa que, em princípio, eu não pensava. Como você falou, eu me formei em jornalismo, era fotógrafa, trabalhava nessa área e gostava muito do que eu fazia. Só que hoje eu me realizo no que eu faço e não consigo me ver num outro lugar que não esse, né? E a minha jornada começou justamente como profissional, fazendo uma especialização em desenvolvimento infantil, que eu agradeço muito de ter começado por aí, que era uma especialização mais ampla e que via o desenvolvimento infantil a partir do desenvolvimento de um sujeito, né? Isso é bom. E aí faz toda a diferença quando você recebe uma família, você recebe uma criança para você estar orientando esse caminhar nessa estrada aí, e você percebe que ela é um todo, que ela é um organismo, que ela é um corpo, que ela é uma emoção, ela é a relação que ela tem com essa família, com as pessoas próximas, ela é um todo. E você ter essa percepção, esse olhar diferenciado para o desenvolvimento da criança, me deu a possibilidade de estar aberta para ver novas coisas que vinham aparecendo, vinham surgindo para mim, e eu buscando sempre novidades, sempre alternativas, sempre e o que mais é possível, o que eu posso estar recebendo de informação e sendo contribuição para as famílias que eu atendo e para o meu filho. Porque muito da busca profissional veio também em função do que eu buscava para o desenvolvimento do Vinícius. Então, e que eu vivenciei. E a maioria, e assim, as mães, os pais, as famílias sabem muito bem o que é receber um diagnóstico, né? Seja ele qual for, seja de autismo, seja de uma síndrome neurológica, seja de algum transtorno no desenvolvimento ou na aprendizagem, o que isso causa, né, na gente. É o impacto, né? E a forma como a gente escolhe se posicionar, né, e levar essa caminhada é que vai fazer a diferença. Total. As escolhas criam nossa realidade. E de verdade, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, eu recebi de uma forma que, assim, creio que muitas mães devem ter passado por isso também, né? Pelas mãos de um profissional que não teve a atenção e o cuidado em colocar como estava sendo colocada aquele diagnóstico, e simplesmente ele o que o tema colocou assim, ele na verdade fez um prognóstico que era um destino, assim, disse que meu filho não ia andar, que ele não ia, que ele poderia assim ficar mesmo. surdo, que ele poderia ficar cego, que ele poderia, né? Mas assim, não é que ele poderia, que ele iria ficar, né? E aí seu mundo desaba
e você, se você percebe e compra essa ideia como uma verdade, o que você pode oferecer, né, para esse sujeito, para essa criança que está aí? E é uma afirmação muito é uma afirmação muito cruel, né? E assim, você vê que é muito comum, não só no autismo, para qualquer realmente. Cansei de ver mãe com criança com paralisia cerebral, e ainda tem algumas que, quando as mães são mais, os filhos já são mais velhos, que ainda dizem assim, ah, tipo, a culpa pode ser sua, né? Porque né, alguma coisa na gestação, entendeu? Enfim. É uma coisa, Vem um carrega monte de culpa, carrega coisa, bem. peso, é uma coisa muito triste. E que é importante, né, ter um olhar sobre isso também. E, e eu busco, dentro da minha prática, né, pedagoga, a família em todos os campos. Eu Aham. sei que o meu papel é trabalhar desenvolvimento cognitivo, estimulação cognitiva, fala, aprendizagem. Esse é o papel do psicopedagogo. Mas eu não consigo me colocar num outro lugar que não seja perceber essa criança e essa família como um todo. E orientar a partir do meu olhar, enquanto mãe também, do que eu encontrei nessa minha caminhada, que foram muitas possibilidades. Se a gente se fecha num diagnóstico, se a gente se fecha num prognóstico, que é pior, né? Que é aquela coisa assim, vai ser assim, vai ficar assim, e o que a gente às vezes acaba criando também de expectativas, né? Em cima disso tudo, a gente desconstruir isso e abrir para possibilidades, porque na verdade quem vai dizer até onde vai poder chegar é a própria criança, né? A partir do que a gente vai oferecendo para ela de estímulo, de, oportunidades e de aprendizagem, que é todos os dias, né? E vendo esse sujeito como um todo. E nessa minha caminhada, eu fui percebendo que algumas coisas são realmente essenciais a gente estar atento. E eu, aos poucos, vou passando essas informações para as famílias, quando eu recebo a família, porque eu sei também que elas chegam assim com muita expectativa, com uma demanda muito grande de um monte de coisa, e a gente não pode também jogar muita informação, né? A gente vai aos pouquinhos passando o conhecimento que a gente vem recebendo aí durante essa caminhada, né? E aos pouquinhos a gente vai sinalizando para algumas coisas que são essenciais. E uma das coisas que são essenciais é perceber que esse trabalho ele é multidisciplinar, que ele Sim. é integrado, são vários profissionais. A gente não pode olhar por um único prisma, por um único olhar, É um elo, porque né? É um são, elo. sim, É um que se encaixa com o outro, que se encaixa com o outro. E acaba sendo, deixando até de ser multiprofissional e entrando sendo inter também, né? Porque você acaba entrando, eu você precisa ter um tanto do conhecimento do outro para poder trazer isso para o teu mundo e, né, e caminhando. é, é interdisciplinar e eu acho que até trans, né? Porque assim, quando a gente expande isso ainda mais para você perceber esse sujeito como esse corpo energético também, né? E aí é uma área que vem cada vez mais de uma forma integrativa somar e contribuir para o desenvolvimento dessa criança Sim, e sim. olhar para esse todo. E É quer assim, perguntar? na verdade, assim, eu queria saber, assim, sobre o que você usa, né, assim, de ferramentas, Não. ali dentro daquela salinha especial ali, porque ali eu já vi coisas que eu fiquei,
Tipo, sabe? Porque a criança chega aqui, ela não tem nenhum contato com a gente, ela não tem um contato, né? Nada, nem visual, não fala nada. De repente ela entra ali dentro, daqui a pouco eu tô escutando a criança repetindo coisa, lendo coisa. Epa! Aí a Ana me chama Ah, pra ver, é, aí, é, ai, que emoção! Me é conta muito como que gratificante, é me muito conta como que gratificante. E é essas ferramentas tuas. O que você usa lá dentro, que é tão especial assim? eu acho que a ferramenta principal é eu estar presente na sessão e criar a relação e criar o vínculo com aquela criança. Porque a partir do momento que o vínculo é criado, que eles abrem, eu sempre falo assim, na hora que ele abre a janelinha para a gente entrar e o vínculo acontece, o desenvolvimento dali é uma oportunidade de crescer infinito, né? De acordo com o que ela escolhe também, né, receber dessa troca. Então é você perceber que realmente tem um sujeito ali, né, que tem as suas vontades, tem os seus desejos, tem sua disponibilidade para interação e tem um organismo que precisa estar equilibrado. E aí vem muito também da orientação à família para perceber e para observar alguns aspectos, né? Eu posso falar isso de cadeira, como mãe e como profissional, porque eu vi muita coisa acontecer, como você falou, né? Dentro do set terapêutico, né? E das transformações que são possíveis a partir desses olhares. E um que eu acho fantástico, que é a questão nutricional, porque é Ah, muito bom. um organismo que funciona, que está nutrido, que absorve as vitaminas, né? Ele está equilibrado, ele funciona de uma forma mais tranquila e aí ele vai aprender de uma forma mais tranquila. Então, eu percebo, e isso eu pude ver no meu filho também, né? Muito da minha vivência começa no Vinícius e isso vai se expandindo e eu percebo nas crianças e nas famílias que eu atendo também. O Vinícius, como eu falei, ele tinha várias crises convulsivas, né? E, e sempre, claro, mantendo o tratamento, acompanhamento com o neurologista, né? A intervenção farmacológica, porque sem ela ele tem várias crises, então ele necessita da medicação, mas a gente não conseguia organizar o Vinícius. E aí, claro que as intervenções ficavam difíceis de acontecer muitas vezes, porque ele não tinha nem a prontidão para o trabalho. E aí, para estimulação. E aí, o que mudou no Vinícius, assim, foi quando a gente percebeu que sem uma dieta ele não conseguia se reequilibrar. Mesmo com a medicação, mesmo com todo. E assim, é um presente também, de determinada forma, o Vinícius ser tão sensível que no começo, como ele comia de tudo, a gente não percebia essa relação direta da alimentação com as crises convulsivas que ele tinha. E aí, quando ele começou a dar uma organizada nas crises e também foi uma proposta de um médico de fazer uma dieta cetogênica, que foi que deu aquela organizada nele, mas era uma dieta muito, assim, bem radical que ele fez, que deu aquela organizada nele porque ele estava muito desequilibrado e nenhum medicamento fazia efeito. Caramba. Assim, segurava, né, as crises. Uhum. A gente estava sempre trocando de medicamento, sempre trocando, porque dava aquela melhoradinha no começo, daqui a pouco
desorganizava Já tudo de novo. recaía. E aí, o que segurou foi a dieta, e é até hoje. E Isso no Vinícius é muito fácil de perceber, porque ele desequilibra muito fácil. Então, a gente percebe isso muito fácil. Agora, para algumas famílias, às vezes é difícil perceber essa relação, porque muitas vezes sai da dieta e aí só vai perceber uma alteração 3, 4 dias depois, e aí não consegue fazer associação com sair da dieta. Mas quando uma família se predispõe a fazer uma dieta, acompanhar esse caminho, faz muita diferença para algumas crianças, assim, radical. E tem uma Mas coisa interessante com que você colocou, é que algumas crianças aqui que eu escuto os pais, né, falam, ah, mas já come tão quase nada, ainda vou tirar isso também. Aí, mas a seletividade alimentar é um dos sintomas de que o intestino não funciona bem. Então, se tem a seletividade alimentar, então isso já é um sinal de que tem alguma questão intestinal ali que precisa ser tratada. E quando é tratado, faz toda a diferença. Assim, o legal também nisso tudo a gente perceber que é uma busca de cada família, né, da realidade de cada um e como como ela percebe cada uma dessas coisas. E aí vai buscar e ver uma mudança na criança, e aí mantém aquilo e vai. Né? Isso eu estou falando sempre da minha vivência, da minha experiência, e que isso possa contribuir de alguma forma para as famílias. e aproveitando ainda Né? em relação a você ter entrado na dieta cetogênica, aí das questões de metais pesados, assim, como é que quando que você chegou nessa linha de terapêutica e também foi trabalhar essa linha, nesse Então, pensamento? a gente, na estrada, a gente vai encontrando pessoas que vão orientando a gente, né, numa terapêutica. Então, eu tive a oportunidade de conhecer médicos fantásticos, nutricionistas, e muitos. É engraçado que a maioria são mães, né, de autistas, porque aí acabam entrando numa linha de pesquisa e vendo o resultado, e aí isso elas vão passando para as outras mães. E aí assim, a Gabriela, a nutricionista do meu filho, ela é fantástica, ela é mãe também de uma menina autista, e ela foi estudar nutrição também por conta disso. Então a gente vê que Caramba. o que um diagnóstico causa muitas vezes não só para a criança, mas para a mãe também, para toda essa família. E muitas mães acabam buscando, mudando até de área, indo fazer alguma coisa, né? Buscando a informação, e isso acaba expandindo para as famílias que atendem. E a doutora Camila também, Milagres, ela é médica, ela também é mãe de um menino, e ela orientou muito essa parte biomédica do Vinícius, desintoxicação de metais pesados, suplementação, o que falta, o que não falta. Isso para quem não Esse sabe, para olhar. quem não sabe, como é que é feita essa desintoxicação desses metais? Tem várias formas, né? E não existe, como nenhuma terapêutica, não existe uma fórmula específica. É, Por exemplo, tem uma das coisas que se usa para fazer desintoxicação de metais pesados é a zeolita. E para algumas crianças, assim, depois que faz a desintoxicação, tem uma resposta muito legal. O Vinícius, ele não fica bem. Já tentei algumas vezes usar a zeolita para poder desintoxicar metal pesado no Vinícius, e não funcionou. E aí a gente vai criando outras estratégias para poder. entendi. Não existe. O legal, assim, dessa percepção integrativa
É que te mostra que tem uma infinidade de possibilidades, porque cada organismo é cada organismo funciona de uma forma diferente. Então, não existe uma fórmula. E por isso que é importante você estar muito bem assessorado com um nutricionista, com um médico, com os especialistas, que vão dar todo esse suporte e para fazer, para você ter essa percepção integral. Então, além dessa questão biomédica, por exemplo, uma questão que eu acho que é fundamental, que eu vejo que faz diferença também, é um acompanhamento psicológico, você ter esse suporte emocional. Eu, assim, não abro mão da terapia, até porque, enquanto mãe e profissional, a gente lida com as nossas demandas e com as demandas das outras famílias, então a gente tem que estar sempre vendo essa questão emocional. E hoje ainda eu percebo a questão energética, então já estou dando um outro passo, né, nessa caminhada que vem somar ao trabalho, que é essa percepção do sujeito como um todo. E diz E uma que tem sido coisa. de grande contribuição para as minhas crianças, Sim, nós vamos inclusive. chegar aí, nós vamos chegar aí. Me diz uma coisa, como é que ficou a questão, assim, quando que você entrou com o ozônio com o Vinícius e o que, Então, né, qual foi, em que momento que você, pô, ozônio, vou tentar também, e o que o ozônio contribuiu para melhora, enfim, conta um pouquinho sobre o ozônio. então eu acho que eu acabei virando uma mãe integrativa, Sim, né? Porque, na verdade, assim, tem a mãe que escolhe fazer várias terapias para o filho, que dão um suporte para ele, para reorganizá-lo. E tem a profissional que também está se expandindo e que também está virando uma profissional integrativa, que está tendo outros olhares e outras percepções, outras formações. Eu estou aproveitando, inclusive, esse período de quarentena para estudar, para aprender outras técnicas. A gente vai estudar outras coisas ainda juntos, né, Amanda, que a gente tem cada vez mais buscado novos conhecimentos, expandindo os nossos horizontes. sim. E o ozônio entrou também dessa busca, né? Só que o ozônio ele não é uma ferramenta terapêutica que eu utilizo, né? Eu não uso essa ferramenta, até porque eu não sou da área de saúde. Então, só os profissionais da área de saúde, o fisioterapeuta, a enfermeira, a odontologia, que tem autorização de utilizar o ozônio. Eu, enquanto mãe, conheci essa ferramenta, o ozônio, e escolhi fazer com o meu filho. Para o autismo, existe um protocolo que se chama o nocaute, que ele é feito e que dá resultados muito interessantes para várias crianças. E a partir dessa observação, desse estudo, e o que isso poderia proporcionar de benefícios para o Vinícius, eu fui buscar e fui experimentar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz para ele, porque o Vinícius, por causa das crises, ele vivia muito secretivo, vivia com um quadro que parecia que estava sempre gripado, com o nariz escorrendo, com o pulmão cheio, e aí volta e meia não ia para a escola porque estava com febre, e a febre desencadeia a crise convulsiva. Então, assim, várias questões aí que vinham, né, em função do quadro do Vinícius, e que quando eu comecei a fazer a ozonioterapia nele, isso melhorou Deveras, absurdamente. né? Muita coisa. E o Vinícius ficou muito mais organizado, mais equilibrado. E a partir dali, inclusive, eu pude voltar com o Vinícius para uma escola regular, que ele ficava numa escola especial por causa
quantidade de crises convulsivas que ele Aham. tinha, que eram muitas por dia, e aí eu ficava, né, preocupada com essa questão da segurança dele se machucar e tudo. Então, eu optei num momento por uma escola especial e eu tive a oportunidade de retomar com ele para uma escola regular porque ele estava mais equilibrado, ele conseguia passar o dia sem ter crises convulsivas. E isso é por causa de um todo que eu fui aprendendo nesse caminhar, né? Que cada dia eu integrava uma informação diferente, uma proposta diferente, e algumas coisas não funcionaram para ele, outras funcionaram. E aqui, assim, eu tô dando uma palhinha das muitas possibilidades, porque a gente já falou o Possibilidades, quê? exato. Já falou de dieta, já falou de ozônio, e tem muito mais coisa por aí, E né? aí, quando E aí, a gente pensa em reabilitação, o que você fez assim nessa caminhada toda com a assim, fisioterapia? eu sou muito grata a todos os profissionais que passaram pela vida do Vinícius, porque a intervenção nele começou muito cedo, aos 6 meses de idade. Uau! É o tempo que a gente que é fisioterapeuta mais ama pegar, né? Porque a gente sabe que dali a gente consegue uma boa Ó, construção. A Clá acabou de entrar aí, fisioterapeuta também, já trabalhou com Vinícius. Linda, ela trabalha. Eu ia começar a falar agora da intervenção precoce lá do Centrinho, na Pestalozzi, que foi Uau! onde eu comecei a intervenção com o Vinícius, que a Clá trabalha lá, nesse espaço Muito lá legal. da Pestalozzi. E foi lá que, que eu comecei a minha jornada com o Vinícius. Aham. Então é um período assim de acolhimento que é muito importante nesse começo, de orientação, da gente encontrar os caminhos. E lá ele já começou com fisioterapia, com terapia Isso. ocupacional, E, com e, vo- fono. e você lembra quais eram as técnicas que eles foram desenvolvendo? É um misto? Na época, no começo eu não tinha muito conhecimento. Então, assim, ele ia para físio, fono, TO, né? Cada um. Depois, eu complementei o trabalho do Vinícius, lá da intervenção lá na Pestalozzi, no Centrinho, com a Emília, que é, nossa, uma grande fisioterapeuta, que acompanhou a primeira fase do desenvolvimento do Vinícius, e aí ela trabalhava com Bobot, né, que era a ferramenta de estimulação, de intervenção precoce, assim, que, Eu sou uau, suspeita. é verdade, assim, porque o Vinícius, por causa das crises convulsivas, ele ia sempre tendo um comprometimento no desenvolvimento dele. Então, a gente estava Sim. sempre trabalhando, estimulando ele, e a ponto de, como diagnóstico não é destino, né? Pois é. Num, numa, Num exame de eletro que eu fui fazer no Vinícius, né, a primeira vez, com um especialista que não conhecia o Vinícius, ele já estava por volta de uns 2 anos e pouco, e ele andava, o Vinícius, com a estimulação, com a intervenção, ele andava, claro, com um atraso no Sim, no desenvolvimento dele, desenvolvimento. mas ele andava, ele, né, interagia, ele sorria, ele respondia, e aí, a gente entrou, foi fazer o eletro, e aí o especialista viu o eletro do Vinícius, que era o eletro do Vinícius é uma coisa, né? Aquela hipsarritmia, todo bagunçado, que característico da síndrome dele, a ponto de quando terminou o exame, o médico especialista que fez o exame nele, ele chegou e falou assim para mim, olha, você tá de parabéns, porque eu olhei seu filho depois, eu vi o eletro dele, não parece a mesma criança.
E eu cheguei a ouvir de neurologista também, de outros neurologistas, porque foi uma leva de neurologistas que passaram na vida do Vinícius, né? Porque eu chegava num determinado ponto que o neuro chegava e falava assim, olha, não sei mais o que fazer. Eu falei, ok, obrigada, vamos para A gente outro. vai E tentar aí uma a outra. gente vai ver uma outra possibilidade. Uma neuro uma vez falou para mim, olha, o Vinícius não estudou nada de neurologia. E o autismo, ele traz isso pra gente também, porque ele é desafiador, porque cada criança é uma, cada criança responde de uma forma diferente. Não adianta você criar uma fórmula para estimular. Exato, Fala assim, eu exato. vou fazer assim, 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 porque funcionou com fulaninho, babá, e deu certo, então eu vou repetir isso com outro. Ah, a gente vai tentar, a gente vai criar uma, né? E aí tem que trabalhar em cima do interesse da criança, da vontade, de como ela responde, do que, né? E tá atento a isso todo. E é muito gratificante ver isso tudo, né? Ver que E, a gente não se fechar para um ponto de vista específico. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente tem o que funciona para cada um. Isso funcionou para um, funcionou para o outro. E vamos tá e o que eu sendo gosto criativos aí, é. né? E o que eu gosto nos meus Nessa. atendimentos com o Vinícius é exatamente isso, né? É poder usar de todo o meu conhecimento, né? E colocando com ele e sentindo o que ele recebe melhor e o corpo dele diz muito para mim. Né? E eu ansiosíssima, como eu sou de base, assim, que eu quero, né? Não vamos mais, né? Tipo, eu tenho que botar o pé para trás. E aí, a partir do momento, eu comecei a sentir realmente essa pegada com ele, né? E eu misto muito uma técnica com a outra. Eu uso o Bobat, eu vou para o equilíbrio neuromuscular, que é aquela caneta que eu fui lá para a França estudar, estagiei lá. Enfim, aí eu venho com equilíbrio, aí eu bando ele, aí eu trabalho a boca, que é do Padovan, enfim, eu vou indo, aí vamos que vamos. E É o quando que eu é para vejo, cada um. e quando eu vejo a resposta dele, que é saindo com aquele equilíbrio, andando melhor, pisando melhor, é uma satisfação muito. Aqui como fisioterapeuta, o coração, você sabe, né? Tem hora que ele vem na E o boca, legal assim, é eu. assim, é a gente não ter essas verdades absolutas, assim, sabe? Eu estudei muito dentro da minha área, que é psicopedagogia, da estimulação. Eu já transitei por diversas técnicas e para cada criança, eu uso de uma forma diferente, É. porque é o que vai motivá-la, é o que vai levá-la, né, a estar se interessando pela aprendizagem. E eu acho que o mais legal, né, e o que mais funciona, pelo menos que eu percebo assim, né, dentro do meu trabalho, é quando é feito com diversão, com alegria, com a brincadeira e com a motivação, que a criança entra naquele jogo e aí as coisas vão fluindo e ele vai aprendendo e aprende com música e aprende com fotografia e aprende com uma bola, com com jogos, com que a gente cria também com sucata, com que seja para poder estar estimulando, com os carrinhos, os meninos adoram os carrinhos, e aí você faz pareamento, você trabalha a cor, você trabalha os conteúdos dentro da Lembra eu, Ana, aprendizagem. quando cheguei aqui, que eu falava para você, meu Deus, Para que quanta tanto material? tralha! Ficou tralha demais, é muito. Você tem 500 mil carrinhos para quê? Ela, não, porque para matemática eu uso. Eu tenho que ter N mil, X mil carrinhos para matemática, e aí um monte de bonequinha, pentinho para não sei o quê, e aí não sei o quê, eu... Até entender esse universo demorou um pouquinho para processar. Quando eu comecei a ver o quanto é importante ter tudo aquilo e mais um pouco,
E você está sempre criando novos materiais, Exato. porque é de acordo com o interesse da criança. E a criança ela Exato. tem interesse por um determinado personagem de um desenho animado que ele curte Aí precisa e correr que atrás para essa se dinâmica. você leva aquilo para o atendimento, É. aí a criança gosta e busca aquilo e a partir dali a gente vai desenvolvendo linguagem, fala, todo o estímulo para a parte cognitiva, né? É, E aí, o que mais que eu posso falar? Tem um monte de coisa. não. Aí sobre, assim, agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o PEI. O PEI, ele é um programa existem dois PEI, tá? O PEI que eu trabalho é uma ferramenta, porque os profissionais, a maioria da educação conhece, é o planejamento educacional individualizado. Isso é mais voltado para a escola e para fazer um planejamento de trabalho individualizado, porque de acordo com o ritmo daquela criança. Aham. Isso é o PEI dentro da escola. O PEI que eu trabalho, que eu sou mediadora de PEI, é uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo, que foi desenvolvido pelo Forrester, que ele era um psicólogo, que ele começou a atender umas crianças pós-guerra, e as crianças, na avaliação de QI, elas estavam lá embaixo, assim, e ele ficava assim, gente, mas não é possível, essas crianças são inteligentes, por que que elas não respondem, né, cognitivamente? E aí ele desenvolveu todo um programa de estimulação para desenvolver áreas do cérebro de aprendizagem para que elas pudessem aprender com mais facilidade. E aí tem uns instrumentos que são utilizados que são você trabalhar habilidades cognitivas para uma boa alfabetização, para aprendizagem de uma forma geral, né? Organização espacial, flexibilidade cognitiva, atenção, é, abstração, várias áreas, né? Importantes para a aprendizagem. E aí ele tem umas ferramentas que foram criadas por ele que já facilitam o trabalho, porque já tem um caminho ali para desenvolver uma estimulação. E o que está agregando agora a neuropsicopedagogia aqui na Ai, clínica? muita coisa. Além, por exemplo, a aromaterapia, que eu comecei também a estudar e a experimentar com Vinícius e ver resultado com algumas crianças. E é Realmente, impressionante, né? O quanto é rápido, o resultado é imediato, muitas vezes. às vezes as pessoas ficam assim, mas, poxa, é um cheirinho? Não, uma terapia feita através do aroma, né, que são dos óleos essenciais, mas que na verdade tem vários elementos químicos ali que eles atuam de uma forma muito rápida, porque ele entra no sistema límbico, vai direto para o cérebro e para o organismo também. As moléculas entram, são absorvidas. O óleo essencial ele é muito volátil, né? Então, quando você respira, você introduz aqueles elementos químicos, né, para dentro do seu organismo, e a resposta é muito rápida, porque vai direto para as células ok, e funciona muito rápido. E as pessoas ficam assim, mas como? Pô, cheiro, né? Então isso é você estar aberto para poder vivenciar, experimentar outras possibilidades, como por exemplo a aromaterapia, a homeopatia, tem Exato. acupuntura, tem, nossa, uma infinidade Isso de você ferramentas que já. estão disponíveis aí para uma terapêutica integrativa, E se você já para olhar para. experimentou várias, né, opções dessa com o Vinícius, né? Sim, sim. Quer dizer, você fala É, com propriedade porque você já vivenciou em todo o processo do Vinícius, né? O Vinícius vai fazer 18 anos esse ano, ou seja, você já, sim. né, E tenho nessa. 12 anos de prática com famílias com autismo e outras questões, né, do desenvolvimento aí da aprendizagem.
Então tem uma vivênciazinha, já tem uma caminhadinha, uma estrada que, Caminhadinho. que dá Diz, para falar um pouquinho da minha agora experiência. faltando, né, quase 10 minutos para a gente terminar, então, lógico que eu deixei para Já, o finalzinho, socorro! né? Deixei para o finalzinho para a gente falar sobre os X-Men, né? Falar sobre a Barra de Aços. Deixa eu te falar, antes da gente chegar, teve a Lúcia do Terapeutas do Brasil que comentou sobre, perguntando, né, se você largou sua profissão. Você mudou de profissão por conta do seu filho, né? Por causa da patologia dele? Sim, sim, Sim. sim, sim. Me reinventei, me redescobri Aí ela coloca uma nesse novo lugar. consideração, que muitos não têm informações por várias questões e ficam sem uma direção. A família não está preparada, né? Buscam cura, profissionais precisam informar, mas não existe cura. Hoje entendo isso, não sabia. Porque o que é a cura, né? A gente busca, enquanto mãe, a gente busca o bem-estar dos nossos filhos, é qualidade de vida, é ver o Vinícius sorrindo, é dar oportunidade para ele voltar para uma escola regular, interagir com crianças né, estímulo para ele, vontade de estar junto com o grupo, de ser incluído. Isso é o que uma mãe deseja, que espera, ver o filho feliz. Acho que Exato. não tem outra E para explicação. entrar no assunto de barras, né, a Lilian faz uma pergunta, né? O que mais é possível no interessante ponto de vista? Eu, no meio do ano passado, eu descobri uma ferramenta nova que abriu um espaço ainda mais grandioso aí é a questão da cura, né? Muitas vezes a gente vai buscar uma ferramenta nova para um trabalho, isso aqui vai agregar para poder ser contribuição para as crianças que eu atendo, para as famílias que eu atendo. E na verdade foi uma ferramenta que eu descobri para mim, e que é assim, de autocura, autocuidado, e a importância de você estar cada vez mais presente, mais centrada, mais organizada, que tudo que você faz para você, isso reverbera na sua família, reverbera para o seu filho, reverbera profissionalmente para as crianças que eu atendo. E eu agreguei isso como ferramenta no meu trabalho com as crianças. Então, para as crianças que eu atendo, algumas aceitam que eu corra as barras deles e trabalhe e reorganize esse corpo energeticamente também. Então, mais uma ferramenta de trabalho. Pena que a gente tem pouco tempo para poder falar um pouquinho mais sobre isso. É só uma pincelada. Quem quiser saber mais, pode me procurar, a gente conversa. E tem, na quinta-feira agora vai ter uma live pelo Zoom, que esse mês de maio é o mês das mães, então a gente vai estar falando também, né, sobre esse lugar das mães X-Men, porque são as mães das crianças X-Men, porque em Access a gente chama de X-Men todas as crianças ou as pessoas, porque também tem adultos, né, que funcionam de uma forma diferente nessa realidade. Então, qualquer um que se enquadre, os TDAHs, o autismo, os TOCs, ou outras síndromes, síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome das pessoas que não funcionam igualzinho, ou a maioria, né? Então, e que tem normalmente habilidades diferentes das nossas, ou da grande maioria, e que percebem o mundo de uma forma diferente. Isso é na minha clínica e eu vejo isso direto. Habilidades específicas para uma coisa e, claro, tem o déficit nas outras áreas que é de cada um, né? Cada sujeito é um, né? Tem uma habilidade para uma coisa, para outra não. Tem mais facilidade para uma coisa, para outra não. Mas para quem não conhece o que é barra de Assis? Barras de Axis são 32 pontos na cabeça
que são tocados suavemente, que a gente vai correndo a energia ali, né? Vai fazendo fluir a energia ali e vai trabalhando áreas da vida da pessoa. A Albinha, minha amiga linda, entrou aí. Delícia, tá Vou acabando. deixar, mas eu vou deixar, Vai deixar. vou gravar, vou deixar salvo. E vai estar gravado depois para quem quiser assistir depois. E aí vai trabalhando áreas da vida da gente, né? Os implantes que a gente vai recebendo durante a vida toda, as verdades que a gente vai incorporando e que muitas vezes dificulta a aprendizagem, essa flexibilidade de estar acessando novas possibilidades, ver as coisas por um prisma diferente. A gente trabalha a área da criatividade, da tristeza, da alegria, até a área do dinheiro, várias áreas da nossa vida. E a questão da nossa relação com o tempo, várias questões vão sendo trabalhadas e vão dando oportunidade da gente limpar algumas coisas, abrir espaço para poder coisas novas virem. Então, é uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento, de expansão e que tem tido bastante efeito positivo nessas crianças com autismo, né? nas crianças, e na família também, eu já atendi mãe, já E percebo você em vê mim. o que muda neles, o que a família relata após o correr as barras, o que muda? Então, a questão do sono, né? Isso na minha experiência, tá? Mas assim, eu tenho relato também de outros profissionais que mudou muita coisa mesmo, inclusive de se abrir para uma aprendizagem que era uma criança que era muito fechada, já era adolescente já, e que se abriu para aprendizagem, para interação com os outros. Então, mais uma ferramenta para ser utilizada aí, agregar essa terapêutica integrativa, né, de ver o todo. Bom, Ana, a gente está quase no final, faltando bem pouquinho mesmo para a gente concluir. Então, eu quero te agradecer de verdade, do fundo mesmo do meu coração. Não quero chorar, não quero me emocionar, porque eu sou uma banana, né? Vivo chorando. Mas, enfim, meu ser, eu vou ser avó. Eu choro. Bom, deixa isso pra lá. Barra de aço conserta. Mas, enfim, resumindo, ajuda bastante. Eu quero te agradecer mesmo do fundo do coração por tudo mesmo, assim, que eu tenho vivido aqui com você, com toda essa experiência que veio agregar ainda mais, assim, valores em tudo que eu já vi estudado na minha vida em reabilitação. Enfim, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Eu que agradeço a oportunidade aqui, mais uma vez, de estar aqui falando, de estar podendo ser contribuição. Se alguma coisa ficar aí para as famílias, quem quiser saber mais um pouquinho sobre qualquer coisa, tinha outras milhões de coisas que a gente vai aprendendo aí nesse processo que eu não deu tempo de falar. Mas a gente pode encontrar espaço para falar sobre isso. Sobre barra de aço, mais profundamente, quem tem interesse. Tudo, tem outras coisas também, Elib, tem tanta coisa que a gente pode estar agregando aí ao trabalho. E quem quiser saber mais, a gente pode orientar, pode indicar profissionais para estar trabalhando. E aí eu queria deixar só uma mensagenzinha, assim, que um pouquinho antes da gente entrar, eu recebi esse texto, eu falei assim, ai, que legal, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E aí, tem um minuto, manda bala. Vou ler, é rapidinho, é pequenininho. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando. A gente está sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. A gente não pode parar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Isso. A gente quer chegar num lugar e a maioria das vezes a gente é parado antes da gente chegar lá onde a gente gostaria de chegar. Façamos da interrupção um caminho novo.
da queda, um passo de dança. Do medo